Matrix Path of Neo é um jogo de ação e aventura, o segundo da franquia Matrix, e foi desenvolvido pela Shiny, escrito e dirigido pelas Wachowskis, que permite ao jogador participar de muitas das principais cenas de ação dos longas. A maioria dessas sequências recriadas, escolhidas pelas próprias diretoras, foram tiradas do primeiro filme da série, e o jogo ainda usa alguns trechos originais de toda a trilogia, como cenas de transição, incluindo clipes de Animatrix e de Enter the Matrix. Mas essas pequenas inserções foram editadas para simular o estilo de um videoclipe, cortando abruptamente e pulando momentos irrelevantes para fornecer apenas o essencial que o jogador precisa para sobreviver. Além do mais, várias das partes dos filmes que foram refeitas para o jogo apresentam características ligeiramente diferentes e particulares. Isto é, muitas dessas sequências foram estendidas e se ramificam em direções distintas daquelas que vimos nos filmes. Após a crítica ter se desapontado com Enter the Matrix, pouco se esperava de Path of Neo, mas o público foi surpreendido ao ver que este último se diferencia um pouco do seu antecessor. Apesar dos traços estilísticos semelhantes, mecanicamente é um jogo melhor, apesar de ainda ser questionável nesse quesito. E outro fator que contribuiu com a empolgação e entusiasmo foi a possibilidade de finalmente jogar com o escolhido desde o início de suas aventuras até a conclusão do último filme. Claro que como um jogo, tendo o elemento de interatividade como algo fundamental, Path of Neo precisou tomar certas liberdades com a história estabelecida na trilogia a fim de adaptá-la. No início do game, o jogador é o hacker Thomas Anderson, e não possui nenhum dos poderes que o personagem mais tarde desenvolve como Neo. Mas enquanto o jogo progride, o personagem aprende novas habilidades e técnicas que são desbloqueadas ao longo do tempo através de upgrades que o jogador pode comprar entre as missões. Muitas dessas sendo aquelas que vemos na trilogia de filmes, como Neo poder usar telecinese para mover objetos e parar e redirecionar projéteis, voar e o Bullet Time, que servem para equipar o Neo para o confronto final com o agente Smith. O jogador começa em uma reimaginação da primeira reunião de Neo com Morpheus, onde pode escolher entre tomar a pílula azul ou a vermelha. Se tomar a vermelha, o Neo será desafiado por uma série de inimigos, de guardas da polícia, passando por forças da SWAT, agentes e exilados, até o Smith. Se o jogador conseguir derrotar o Smith, o jogo permite que se escolha a dificuldade mais alta, mas ainda poderá optar pelas menores. Se perder, apenas as opções de habilidade fácil e médio são liberadas. Caso escolha a pílula azul, Morpheus expressa sua decepção e o jogo então retorna para a tela de seleção do menu. Quando os agentes chegam ao Metacortex, empresa em que o escolhido trabalhava, para deter Neo ainda enquanto Thomas Anderson, o jogador tem a opção de escapar deles usando o plano original de Morpheus para o personagem em Matrix. Nesse caso, Neo deve descer a escada de incêndio central, onde terá uma breve reunião com o agente Smith e passar por um armazém onde Trinity aguarda em sua motocicleta. Se for bem sucedido, o jogador conquista um segredo, mas se for pego pelos agentes, ou pela força de segurança, o jogador terá a opção de reiniciar o nível em um checkpoint ou continuar o jogo indo para a custódia dos agentes, perdendo o bônus. No entanto, se for pego cedo demais, como nos cubículos do escritório, o jogador só terá a capacidade de reiniciar e não poderá ficar sob custódia. Mais tarde, o jogador pode tanto ver como participar do treinamento do Neo no Construct, sendo que o exercício termina com o personagem lutando com Morpheus na simulação do dojo, além de um teste de corrida para maximizar o uso da habilidade de foco do jogador. Na missão seguinte, Neo é separado do grupo no Hotel Lafayette e deve explorar as passagens pelos corredores do lugar, pois os agentes, periodicamente, adicionam ou removem entradas e muros para obstruir seu caminho de volta ao grupo, que está fugindo. O jogador também passa pela cena de luta no saguão e outra cena prolongada na cobertura, onde Neo precisa derrubar um helicóptero de ataque enquanto luta contra o agente Jones, que sempre retorna através de membros inimigos da SWAT. Depois que Trinity se apropria do helicóptero, o jogador tem acesso total à metralhadora e deve lutar contra outro helicóptero, soldados e agentes que atacam de dentro e de cima do prédio. Após a luta de Neo com Smith no metrô, o jogador executa uma extensa sequência para escapar da Matrix, onde deve ir a uma estação diferente para fugir, mas acaba sendo cercado por soldados e pela SWAT, liderada por Smith, que pula em um corpo diferente toda vez que é atropelado. Depois de fugir, o jogo apresenta uma passagem semelhante à fuga do Neo descrita no filme, onde acaba morrendo, mas depois de ressuscitar como o escolhido, os agentes Brown, Jones e Smith o desafiam para uma luta estendida. Posteriormente, o jogador se encontra envolvido em uma série de resgates de potenciais, ou seja, pessoas que inconscientemente demonstram o desejo de se libertar e, no processo, acaba lutando contra vários inimigos e Neo visita as backdoors da Matrix e do Clube Hell durante esse período.
eventos envolvendo Neo em Animatrix não são recuperados ou recriados nessa parte do jogo. Quando o protagonista encontra os agentes atualizados, percebe-se que estes últimos realmente estão melhores e a luta é prolongada, e menos fácil do que o Neo faz parecer em Matrix Reloaded. O personagem também luta contra um pequeno grupo de forças da SWAT antes de sair da simulação. Mais tarde, Neo deve visitar a Oráculo, mas antes, uma luta extensa entre Neo e Seraph ocorre e eles chegam a quebrar a quarta parede, onde ambos lutam em frente a uma tela de teatro mostrando a mesma luta. Já a batalha do Neo no Chateau, a mansão do Merovingio, é muito similar à do filme, mas o escolhido precisa explorar o local, que está repleto de quebra-cabeças que, se resolvidos, permitirão ele escapar. O personagem ainda precisa deter muitos monstros que tentam impedi-lo de fugir. A aventura só termina em uma das lutas mais difíceis do jogo, um confronto com a Bruxa, um programa exilado com poderes semelhantes aos do Neo, bem como alta resistência a danos. O voo do Neo para salvar Morpheus e o Chaveiro na rodovia, após a luta no Chateau, não é recriada nessa parte do jogo, e a missão de entrar na fonte é estendida, onde Neo, Morpheus e o Chaveiro são abordados por clones do Smith, enquanto se dirigem para a saída final em 3 áreas. Um espaço diferente da fonte, que é quase totalmente invadida pelos Smith, uma grande igreja e uma recriação do Tribunal do Senado dos Estados Unidos, enquanto uma audiência de videogames está em sessão, outra sequência em que a quarta parede é quebrada. O voo de Neo com a Trinity na nave Logos rumo à Cidade das Máquinas, bem como a chegada de Trinity no metrô para salvar Neo, não são reproduzidos ou recriados no jogo. E o confronto entre Neo e Bane é ligeiramente diferente, com o protagonista pegando a arma de raios após Bane usá-la para disparar antes da luta em que o próprio Neo fica cego e descobre os poderes como escolhido no mundo real. O jogo muda o final mostrado em Matrix Revolutions, onde, ao invés de se sacrificar para salvar Zion, a Matrix e as máquinas, o jogador tem o poder de dominar a luta contra o Smith, em oposição ao filme, onde Smith supera Neo. Mas antes do jogador dar o golpe final, o jogo muda para uma breve cena com as Wachowskis. Esse momento é uma completa quebra da quarta parede, com bonecos virtuais bem simples que representam as diretoras da franquia Matrix, ou, como elas mesmas insinuam, projeções digitais de suas mentes. Antes de qualquer coisa, as diretoras parabenizam o jogador por ter chegado ao estágio final do jogo, e em seguida, explicam o verdadeiro motivo para estarem ali, comentar o grande problema que enfrentaram ao transformar os 3 filmes da trilogia original em um videogame. You see, at this point in the story, Neo stands on the verge of Satori, ready to resolve the paradox of choice and choicelessness, of free will versus fate, but that can only be achieved through an act of surrender, which occurs after he has abandoned the perspectival nature of truth, accepting the totality of present consciousness, which ultimately allows an evolutionary transition, transcending the Cartesian dilemma through the emergence of delimited spirit, which then provides the world with a choice of a third path, the path of the path of key. Promised you wouldn't do that. Shit. Sorry. I think what my brother's trying to say is, at this point, it's martyr time. Now, maybe that works in a movie, but in a video game, the Jesus thing is, well... Lame. Really lame. If you're like us, then right now you're ready for 15 minutes of sweaty palmed button-pushing action to kick the crap out of some big badass boss. So we suggested that Shiny change the ending. We thought it would be cool after Smith rose up screaming, "It's my world." The other Smiths jumped onto him, merging into one massive monster Mega Smith. So if you're ready, it's time for a little Hulk versus Galactus action. Good luck! You'll need it. And enjoy enlightenment! Em suma, elas queriam dizer que, naquele momento do jogo, o final, Neo está prestes a se consagrar como um mártir, que em Matrix Revolutions é o momento em que fica nítido sua relação com o Messias, com Jesus Cristo. Porém, as Wachowskis explicam que em um filme isso pode até funcionar, mas em um jogo, essa alegoria é fraca, porque em tese, dada a proposta do próprio, o jogador estará preocupado em vencer um chefe grande e aparentemente invencível, e não em reparar nesse tipo de detalhe complementar do protagonista. Essa noção motivou as irmãs a mudarem o final, fazendo Smith se transformar em um monstro gigante, ao misturar-se com carros e com os destroços da cidade. O jogo então culmina na luta de Neo com uma construção gigantesca de Smith, o Mega Smith, cujo primeiro vence, utilizando suas habilidades de voo e super força, fazendo o vilão se sobrecarregar e morrer. Por fim, como na cena do filme, o garoto é mostrado celebrando a vitória de Neo com We Are The Champions tocando ao fundo. Matrix Path of Neo, desde o princípio, apresenta mudanças consideráveis em sua narrativa, se comparado com a trilogia de filmes, em busca de tornar a experiência menos cinematográfica e mais interativa, o que é confirmado pelo encerramento do game, onde os na época diretores até dizem terem mudado o final, justamente porque aquele tipo de referência bíblica vista no epílogo de Revolutions não funcionaria em um jogo.
Porém, há muitos momentos na história de Path of New onde a trama tenta manter os mesmos temas sérios e existencialistas dos filmes, só para em seguida voltar a fazer piadas engraçadas, referenciais e metalinguísticas a jogos de videogame em geral, ao universo Matrix e ao cinema de artes marciais. Ou seja, ao mesmo tempo que tenta se desvencilhar de um enredo mais complexo e desnecessariamente profundo, ainda busca se agarrar a temas recorrentes da trilogia sem nunca seguir uma única direção, oscilando constantemente. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Por favor, não esquece de comentar o que você achou do conteúdo apresentado. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo também, porque isso me motiva demais, me incentiva a produzir sempre mais conteúdo para vocês, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando. Aproveita e me marca nas redes sociais, é @eleganteric, tanto no Twitter quanto no Instagram. Facebook é facebook.com/elegantismo, todas as informações estão aí na descrição ou nos comentários. Também dê uma olhada no meu segundo canal, Ficcionismo. É sobre a história, origem e trajetória de personagens fictícios. Talvez vocês gostem, dê uma chance. Clica aí, confere lá algum vídeo e se gostar, se inscreva também. Se possível, torne-se membro do canal. Isso ajuda também demais a manter o trabalho que é feito aqui vivo. E é isso, no mais eu agradeço muito vocês que assistiram até aqui, vocês que curtiram, compartilharam e se inscreveram. Um agradecimento especial à galera que é membro do canal e ao pessoal que acompanha o trabalho que é feito aqui há muito tempo. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.